E aí galera, eu sou o Davi e vim aqui começar a introdução aqui da nossa apresentação, que é sobre arte barroca. Então peço a compreensão de todos que estão assistindo aí, beleza? Que o assunto é muito top, mas precisa também da sua compreensão. Então bora pra relação e bora pra apresentação. O contexto histórico do Barroco. O Barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e posteriormente se manifestou na literatura, no teatro e na música. Nascida na Itália do século XVII, espalhou-se por outros países europeus como a Holanda, a França, a Bélgica e a Espanha. Na América Latina, a tendência barroca adentrou no século XVII, trazida por artistas que viajavam para o continente europeu. Após as reformas religiosas ocorridas no século XVI, a Igreja Católica perdeu muito poder e espaço. No entanto, os católicos seguiam com sua influência nos cenários político, econômico e religioso na Europa. O Barroco aparece neste contexto, expressando o contraste daquele período, como a espiritualidade e o teocentrismo da Idade Média e o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento. Os artistas barrocos foram patrocinados pelos burgueses, monarcas e pelo clero. Os principais temas das obras dos artistas barrocos europeus são mitologia, história da humanidade e passagens da Bíblia. Suas obras valorizam as cores, as sombras e luz e representam os contrastes. As imagens aparecem de modo dinâmico, valorizando o movimento e não são tão estilizados quanto os renascentistas. Características gerais do Barroco. É emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção e não apenas pelo raciocínio. Busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas e colunas retorcidas, entrelaçamento entre a arquitetura e escultura, violentos contrastes de luz e sombra, pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu. Tal aparência de profundidade é conseguida. Composição assimétrica em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado o contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos, era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade. Realista, abrangendo todas as camadas sociais. Escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. Escultura barroca. A escultura barroca elevou a arte à intensidade da perfeição. Integra o movimento barroco que começou em Roma por volta de 1600 e foi difundido por toda a Europa. Além da escultura, o estilo barroco influenciou a pintura, a arquitetura, a música e a literatura. Esse movimento foi impulsionado pela Igreja Católica e integrou a Contra-Reforma da Arte. Por esse motivo, o clero incentivou os artistas a apresentarem as obras que induzissem abertamente o drama na representação das cenas religiosas. O objetivo central era reforçar a crença dos católicos da maneira mais convincente possível. Na escultura, o barroco afetou de maneira direta os objetivos. Ficava evidente o melodrama nas cenas religiosas, o espiritualismo e, mais que tudo, a perfeição estética. Características gerais: onipresença e dinamismo, intensidade sem limite, evidência de violência e do drama, combinação da escultura com a arquitetura, sistematização da linha horizontal nas estátuas para complementar as partes superiores dos edifícios, e efeito extravagante com fortes curvas e decorações luxuosas. Gian Lorenzo Bernini nasceu em Nápoles, no seio de uma família florentina. Filho de Pietro Bernini, escultor maneirista. Cedo acompanhou o pai a Roma, onde suas precoces habilidades de prodígio logo foram notadas pelo pintor Annibale Carracci e pelo Papa Paulo V, começando assim a trabalhar como artista independente. Seus primeiros trabalhos foram inspirados por esculturas helenistas e romanas existentes, que pôde estudar em detalhe. Gian Lorenzo Bernini foi um eminente artista do barroco italiano, trabalhando principalmente na cidade de Roma. Distinguiu-se como escultor e arquiteto, ainda que tivesse sido pintor, desenhista, cenógrafo e criador de espetáculos de pirotecnia. Como arquiteto e escultor, é autor de obras de arte presentes até aos dias atuais, em Roma e no Vaticano, como a Praça de São Pedro, o Êxtase de Santa Teresa, entre outras. Joaquim Machado de Castro nasceu em Coimbra no dia 19 de junho de 1731 e foi um dos maiores e mais renomados escultores portugueses. Machado de Castro foi um dos escultores de maior influência na Europa do século XVIII e princípio do século XIX.
Para além da escultura, descrevia extensamente seu trabalho, do qual se destaca a extensa análise sobre a estátua de Dom José I, que se situa na Praça do Comércio, em Lisboa, intitulada Descrição Analítica da Execução da Estátua Equestre, Lisboa, 1880. A arquitetura barroca. A arquitetura barroca está entre as principais formas de manifestação da Contra-Reforma religiosa católica por meio da arte. Essa manifestação integra o movimento barroco, que começou em Roma em 1600 e espalhou-se por toda a Europa e América Latina. Além de sua contribuição para a arte, a arquitetura barroca representou uma verdadeira revolução urbanística. A Basílica de São Pedro é uma das mais importantes expressões da arquitetura barroca. A arquitetura barroca integrava o movimento de Contra-Reforma da Igreja Católica na arte. Entre os objetivos do movimento estava o transporte do observador para a cena demonstrada. É por isso que a arquitetura barroca é observada principalmente em igrejas, catedrais e monastérios. Isso ocorria para demonstrar a importância da arte cristã. Há exemplos também de edifícios particulares, especialmente mansões urbanas ou rurais, em uma clara demonstração do pensamento religioso. Também nessa época, há a criação de parques, jardins, prédios residenciais importantes. Em consequência da disposição desses edifícios, o reordenamento urbano começa a exigir um planejamento ainda não existente. Para os arquitetos barrocos, os edifícios eram uma espécie de escultura. Principais características: extravagância, incomum e irregular, uso do movimento, proximidade do real, aplicação das curvas em oposições à ideia estática do prédio, manipulação da luz, mistura de pintura e da escultura, efeitos cenográficos teatrais, tentativa de levar o observador a se imaginar no infinito. A música barroca. A música barroca é toda música ocidental correlacionada com a época cultural harmônica na Europa. Trata-se de uma das épocas musicais de maior extensão fecunda, revolucionária e importante da música ocidental. É provavelmente também a mais influente. As características mais importantes são o uso do baixo contínuo, do desejo e da harmonia tonal, em oposição aos modos gregorianos, até então vigente. Na realidade, trata-se do aproveitamento de dois modos, o modo jônico, modo maior, e o modo eólio, modo menor. Durante a música barroca, os compositores e intérpretes usaram a ornamentação musical mais elaborada ao máximo, nunca usada tanto antes ou mais tarde em outros períodos. Para elaborar suas ideias, fizeram mudanças indispensáveis na notação musical e desenvolveram técnicas novas instrumentais, assim como novos instrumentos. A música no barroco expandiu em tamanho, variedade e complexidade de performance instrumental da época, além de também estabelecer inúmeras formas musicais novas. A pintura barroca. A pintura barroca integra um conjunto de manifestações artísticas ocorridas no período denominado barroco. Esse período começou no ano de 1600 em Roma e espalhou-se por toda a Europa. Ela é marcada pelo estilo religioso dramático com a clara demonstração do estado emocional e apelo aos sentidos. Como um todo, a arte barroca também chegou à arquitetura, escultura e literatura, o que seria uma forma de democratizar a arte, que deveria chegar a todos, virou um movimento intelectual. Perdurou-se entre 1590 e 1720, refletindo as tensões católicas da época. É considerado um período de contra-reforma católica na arte. A pintura barroca refletia um período da história em que o direito divino dos reis era questionado, com isso, seu poder. O Barroco foi um período do século XV formado pelas primeiras manifestações literárias brasileiras que aconteceram no Brasil colônia, totalmente influenciadas pelo Barroco europeu. Em termos linguísticos, a literatura barroca, em linhas gerais, praticou um culto exagerado à forma e ao virtuosismo no intuito de maravilhar o leitor, o que implicava o uso constante de figuras de linguagem e outros artifícios retóricos, como a metáfora, a antítese, o paradoxo e o hipérbole, com grande atenção ao detalhe e à ornamentação como partes integrais do discurso. O termo teatro barroco é um termo aí que descreve o período entre os séculos 17 e 18 aí na Europa, quando o teatro se tornou extravagante. O estilo do teatro barroco era incomum para a época, muitas vezes animado e considerado vulgar
pelo lugar, devido a projetos vistosos, trades e cenários elaborados. Antes desse período, a igreja produziu a maioria dos jogos para aprimorar os ensinamentos da religião. Ao mesmo tempo, o teatro barroco é uma relação ao materialismo renascentista e às ideias reformistas de Lutero e Calvino, e um retorno à tradição cristã. Então, velho, muito obrigado a quem assistiu até o final aí. E claro, muito obrigado a você que colaborou aí com seu silêncio, beleza? Com a sua paciência também. E, velho, espero que vocês tenham gostado de coração. Até a próxima apresentação. Valeu e fui!